Ponto de Vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, web espectadores da TV Itajubá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa da série Ponto de Vista, hoje com o tema Formatação da Ciência. Então, formatação da ciência, não é formação da ciência não, é formatação da ciência. Então, nós conhecemos, né, ao longo do tempo foi desenvolvida as ciências, né? Podemos dividi-la em, vamos falar assim, duas partes, para a gente ilustrar este programa, né? Então, tem a microciência e tem a macrociência. A microciência, ela cuida das coisas pequenas, vamos dizer assim, dos vírus, das bactérias, do estudo dos vírus, do estudo do átomo, daquilo que a gente não consegue enxergar, né? Então a ciência desenvolveu nessa direção aí e podemos chamá-la de microciência. É o que trata das coisas pequenas, das coisas mínimas, né? E também tem a macrociência. A macrociência é aquela ciência que trata das coisas maiores do universo, trata dos planetas, das coisas grandes, das coisas que a gente vê, né? Então, podemos dividir nessas duas partes, que para que a gente possa ilustrar melhor aqui a nossa fala, né? Pois bem, a ciência, ao longo da sua história, né, ela tomou uma direção. Então, lá nos primórdios da ciência, alguém desenvolveu alguma coisa, alguém resolveu estudar e, de repente, explicou algum fenômeno usando ou a microciência ou a macrociência, conforme nós dividimos. Então, desta forma, foi seguida uma direção. Vocês sabem que direção pode ser para a esquerda ou direita, para cima para baixo, na transversal para cima, na transversal para baixo. Pode ser a direção a partir de um ponto para infinitas posições. Ou seja, nós podemos ter infinitas posições a partir de um ponto, infinitas direções a partir de um ponto. E o que eu quero salientar é que a ciência tomou uma direção. Talvez essa direção, né? Vamos chamar de essa direção que a ciência tomou. E é claro, né? Ela tomou essa direção, mas a gente pode dizer que existem algumas limitações. Muita coisa foi explicada, muita coisa está sendo explicada por essa ciência que adotou uma determinada direção e está sendo explicado, foi explicado, tomou volume, todos os estudos voltaram para essa direção, não se pesquisa mais noutra direção, só pesquisa naquela, porque aquilo aqui provavelmente deu mais resultado e tudo mais, né? Então, só que ela é limitada. Como assim limitada? Como que essa ciência ainda não conseguiu curar várias doenças? É uma limitação, né? Como que essa ciência não conseguiu resolver o problema das guerras? É uma limitação, né? Porque tudo isso são coisas ruins para a humanidade, né? As doenças são coisas ruins para a humanidade. As guerras também. Quantas pessoas não sofrem, morrem por causa das guerras, né? Quanta desordem. O problema da fome, né? Não foi resolvido até hoje, né? Com essa ciência que nós temos aí, não está resolvido, né? Existe esse problema até hoje. E assim vai. Tem uma infinidade de coisas que essa ciência que tomou essa direção não conseguiu resolver até hoje. Então, saliento, foi tomada uma direção para se estudar, para se desenvolver as técnicas, para pesquisar. Essa direção é única, é uma direção
uma das infinitas direções que poderia ter tomado na época, né? Na época, por que não tomou essa direção? Por que não tomou essa? Entendeu? Tomou essa daqui, porque deu resultado naquilo que estava pesquisando, foi promissor e assim por diante. Aí adotou-se isso nas pesquisas, nas universidades, nas escolas, formatou a ciência nessa direção. Está aí o nome do tema. Ok? Então, é essa ideia que eu, nesse programa Ponto de Vista, que eu estou querendo, primeiro, fazer esse conceito inicial, segundo o meu ponto de vista, tá? Que a ciência está formatada numa direção pré-definida lá nos primórdios, no início da ciência. Ok, pessoal? Eu gostaria de chamar um intervalo comercial. Logo em seguida a gente continua, ok? Então vamos ao intervalo comercial. Amigo Smart, assistência técnica, consertos de iPhones e smartphones, troca de conectores, telas e baterias na hora, manutenção de TVs e computadores e ainda curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart, Edifício Dona Helena, Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro, assados aos sábados e domingos. Disque entrega 3623-1853. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pedro Lisboa, ao lado do Odontomed. Fone 3622-7030. Eletel Antenas, há mais de 28 anos no mercado. Antenas parabólicas e TV digital, TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajubá e região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383, bairro Medicina. Telefone 3621-4600. WhatsApp 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet wireless. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade, sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual, suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e hoje o tema é formatação da ciência. Através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Então o que nós falamos no primeiro bloco foi com relação à formatação da ciência. A ciência está formatada, a ciência ela tem algumas limitações. Ela não conseguiu resolver alguns problemas muito grandes, né, que existem até hoje, tais como as guerras, as doenças, a fome, etc. Ela ainda não conseguiu resolver. Essa ciência que tomou uma determinada direção lá nos seus primórdios, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui uma outra coisa que a ciência não explicou ainda, né? As pirâmides do Egito, né? Vocês já sabem disso, já viram em vários locais, né? Lugares que os blocos de pedra são enormes, pesam muito. Como é que foi para transportar aquilo, né? Como é que transportaram aquilo? Como é que empilharam aquilo na forma de pirâmide com precisões centimétricas, né? Ou talvez até milimétricas? Olha só, como é que conseguiram fazer isso? Num passado muito remoto, onde, segundo essa ciência que nós a temos em mão hoje,
não tinha nada de evolução, não tinha nada de ferramental, não tinha nada para fazer esse transporte dessas pedras, dessas rochas, que tem milhares de toneladas, né? Que pesam milhares de toneladas. Como explicar isso? Não tem explicação até então, né? Uma explicação exata, real, de como aquilo foi construído, né? Outra coisa que podemos salientar e colocar aqui, né, são as estátuas da Ilha de Páscoa. São aproximadamente 250 estátuas, com 6 metros de altura aproximadamente, pesando aí 27 toneladas cada uma. A maior, inclusive, ela tem um tamanho de 20 metros aproximadamente. Mas quem as colocou ali, né? E como a transportaram ali? Volta a salientar, mesmo caso das pirâmides, né? Quem construiu quem lapidou aquelas estátuas? E como transportaram e colocaram lá naquele local? Porque elas não eram dali, né? Quem fez isso? E num passado que, segundo a nossa ciência, que tomou essa direção, não teria ferramental nenhum para fazer isso, não teria nenhuma estrutura para fazer isso. Então quem as colocaram lá? Como é que foram feitas, né? Outra coisa que aí já é um fato histórico e bíblico, né? Essa das pirâmides, da Ilha de Páscoa, das estátuas, são fatos reais, que a gente chega lá e comprova, estão lá, né? Mas agora eu vou lançar mão de um fato histórico e bíblico, que é a abertura do Mar Vermelho por Moisés. Como fazer isso? Já pensou a quantidade de energia que teria que fazer uma comporta ali para poder segurar o mar e fazer um corredor no meio do mar para que as pessoas pudessem passar? E quanta energia não teria gasto para isso? Qual o instrumento que faria isso? Qual o trator? Quem fez isso, entendeu? Como é que teria energia para fazer isso? É um fato histórico e bíblico, né? Tudo bem, mas você não pode negar que as pirâmides foram construídas, estão lá, só ir lá para visitá-las. Você não pode negar que as estátuas lá da Ilha de Páscoa estão lá, né? Estão lá, né? E assim, tem muitos outros monumentos aí que a gente não tem imaginação, não tem como imaginar. Por mais que expliquem, não conseguem explicar o porquê, como que aquilo foi feito, né? Então, é isso. Mas não é o suficiente isso? Bom, vamos apelar então para uma coisa maior, o universo. Como é que construíram o universo? Como construir o universo com as estrelas, os planetas, tudo funcionando em harmonia, né? Na maior perfeição, um não esbarrando no outro, um dando certo, um propiciando a vida aqui na Terra, né? Como é que fizeram isso? Esse negócio monstruoso aí, chamado planeta Terra, chamado Sol, chamado os planetas, as galáxias, tudo que tem no universo. Como é que fizeram isso, né? Aí já remota de um passado muito maior, né, do que as pirâmides, do que as estátuas. Mas tudo bem, eu coloco isso também na jogada, né? Como é que construíram uma máquina, um sistema tão perfeito que funciona em harmonia? Como é que foi feito isso, né? Já pensou a quantidade de energia para movimentar um planeta? Tirar do lugar, pôr em órbita, colocar em órbita do Sol? Já pensou a quantidade de energia que se gasta para fazer isso? Para colocar tudo em ordem lá e pôr para girar a vida toda, né? É muita coisa, né? Outra coisa, nós temos aqui a estrela, né, próxima de nós. É a única fonte de energia que chama-se Sol. O Sol é uma das estrelas aí do universo que está próxima de nós, mas vocês já viram a quantidade de energia que o Sol libera aqui para a Terra? Ah, não acredito nisso, não acredito. É muito fácil, sai do Sol do meio-dia aí, com o seu corpo, que tem uma área infinitésima, né, perante o universo.
O seu corpo tem essa área, sai no sol para ver, fica lá 10 minutos, você vai fritar no sol. Fica meia hora, você vai fritar no sol. Fritar que jeito? Com energia. Aquilo é energia. É a energia na forma de infravermelho, de calor. É aquilo que está derretendo a sua pele. Se na área pequeníssima do seu corpo você já não aguenta ficar meia hora porque você absorveu aquela quantidade enorme de energia, imagina o planeta Terra, todo quanto de energia não está recebendo o Sol nesse momento, entendeu? Imagine o planeta Terra, que tem uma área enorme que está recebendo essa energia. E então é uma quantidade enorme de energia. Aliás, é a única fonte de energia do planeta Terra. Todas as outras energias que nós as conhecemos são transformadas dessa energia do Sol. Todas são provenientes do Sol. Porque a energia, ela se transforma em N outras modalidades. A transforma, a natureza a transforma e assim por diante. Ela é transformada. Mas a fonte é o Sol. Se o Sol desaparecer, acaba, inviabiliza a vida aqui na Terra. Inviabiliza a fonte de energia. É uma coisa de você desligar a tomada. É uma coisa de você desligar a tomada de um aparelho que está sendo alimentado por aquela fonte, pela tomada. Se você tirar o Sol de lá, acabou a energia da Terra. E acabou a energia e inviabiliza tudo aqui, né? Então, é isso, pessoal. São fatos, né, que a gente está apenas lembrando aqui, apenas fazendo uma leitura, né? O Sol tem uma enorme quantidade de energia. Já pensou se nós conseguíssemos canalizar a energia, talvez de 100 metros quadrados do Sol, para um único ponto e transformar isso em energia mecânica? Por exemplo, se a gente pegar uma área de 100 metros quadrados, a energia, e canalizar para essa caneca aqui, e no sentido de energia mecânica, vai pegar essa caneca e vai jogar ela a quilômetros de distância. Se eu pegar apenas 100 metros quadrados da energia que cai no planeta Terra e concentrá-la aqui, para empurrar essa caneca, que não pesa quase nada. Isso aqui mandaria quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Já pensou se a gente conseguisse canalizar essa energia que está constantemente chovendo em nós, que é a energia do Sol, e a gente aplicasse da forma como a gente quisesse? Eu quero movimentar esse objeto. Eu ponho um campo magnético transformo ela em um campo magnético extremamente forte e pronto, levanto isso aqui e transporto onde eu quiser. Campo magnético é uma das modalidades de energia. Campo elétrico também. Energia mecânica também. O vento também. E assim por diante. Olha só. Então, se a gente conseguisse canalizar a energia do Sol para pontos que a gente queira, que a gente quisesse, eu quero canalizar para uma determinada coisa. Pronto. Agora estão começando a fazer isso, né? Vocês já ouviram falar dos painéis fotovoltaicos? Tem os painéis, os aquecedores d'água também, né? Surgiu primeiro os aquecedores d'água, né? Aqui são painéis pretos que você pega, tem uma área do tamanho aí de 2 metros quadrados, por exemplo, aí você recebe a energia do Sol, que é na forma de infravermelho. Uma das modalidades de energia que o Sol libera é o infravermelho, que é o calor, e aquelas placas pretas absorvem o calor. E o que elas fazem? Esquentam a água. E a água é energia. A água quente é energia. Para você tomar banho, para você movimentar qualquer coisa. É energia. Se você colocar numa caldeira, você transforma ela em energia mecânica, né? Então é isso. E agora tá sendo desenvolvido, né, a energia fotovoltaica, que são os painéis elétricos, os painéis feitos com semicondutores, onde ele pega a energia do Sol e já a transforma em eletricidade. Então isso está sendo usado já nas casas, já está ficando comum isso aqui no nosso planeta, né, vamos dizer assim, a energia fotovoltaica. É uma energia, inclusive, que o satélite utiliza, os satélites utilizam, tem
Já desde a sua criação, eles têm os painéis solares, onde ele capta a energia do Sol e ele a transforma em eletricidade para alimentar os circuitos dos satélites que ficam lá 36 mil quilômetros de altura. Ficam lá, os satélites de comunicações, por exemplo, ficam 12 anos lá e constantemente está sendo carregado as baterias deles com energia solar, e por isso que eles duram essa enorme quantidade de tempo, que são 12 anos. A vida útil, em média, de um satélite é essa. Então, de repente, a gente está conseguindo canalizar uma fraçãozinha dessa energia do Sol, né? Hoje, com a nossa ciência, que tomou essa direção. Então, estamos conseguindo fazer isso hoje. Certo, pessoal? Só que vou salientar de novo. A direção tomada que eu estou supondo é essa. Não é essa, não é essa, não é essa, não é essa, não é nenhuma das outras infinitas. É uma direção. Então, tem muita bitolação, né, das pessoas em pensar que só existe essa forma de pesquisar, só essa forma de ciência, só essa forma de lidar com as coisas. Quanto mais a pessoa aprofunda nessa direção, mais ela acha que essa direção é a única. Infelizmente é assim. Elas não se abrem e se permitem que possa ter outras direções de pesquisa. É muito difícil alguém que está enfronhado nisso a vida toda imaginar que existe outra direção que poderia se desenvolver a tecnologia, as técnicas e a ciência. É isso, pessoal. Infelizmente a gente está bitolado nessa direção. Está formatado nessa direção. E não se admite, muitos até te menosprezam se você fala de outras direções. Você é discriminado. Muitos já sofreram no passado por pensarem diferente. Já sofreram retaliações, repressões no passado. Muitos cientistas do passado que queriam pesquisar em outra direção sofreram retaliações e repressões. Então, pessoal, por exemplo, como a minha formação é eletrônica, desde o início da minha vida, eu sempre gostei de eletrônica, eu fiz técnico eletrônica, engenharia eletrônica, mestrado em eletrônica, estou no doutorado em eletrônica. Lá tem um negócio chamado eletrônica digital, que é a eletrônica desse celular, a eletrônica de computador, né? E desde o início, quando eu aprendi a eletrônica binária. Binária, o digital vem daí, vem de dois, né? Binário, dois níveis. A eletrônica binária, que é a que rege toda a computação, toda a informática, tudo hoje, né? Que rege a eletrônica digital, ela só tem dois níveis, ou pode ou não pode, para você ter uma ideia, ou liga ou desliga, ou está ligado ou está desligado. É baseado nesse ligar e desligar, ligar e desligar, que você tem tudo hoje na informática, na computação, você tem a internet, você está me assistindo graças a isso hoje. A eletrônica digital funciona baseado em dois níveis de energia apenas, ou está desligado ou está ligado. É só nisso. É só assim que o computador trabalha. É só assim que a eletrônica moderna trabalha. Mas lá no passado, remoto, lá por volta de década de 80, quando eu comecei a aprender isso daí, eu mesmo tive a ideia de se pesquisar uma eletrônica com 3 estados. E, de certa forma, desenvolvi alguma coisa na época. Quais são os 3 estados? O estado ligado, positivo, o estado zero e o estado ligado, negativo. Ou seja, o nível positivo, o nível negativo e o nível zero. Ou seja, embutiria mais um terceiro nível. Com isso, qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que diminuiria enormemente
a eletrônica, o tamanho do hardware aqui, o tamanho da eletrônica aqui. Ou seja, em termos práticos, se nós já tivéssemos a eletrônica trigital, vamos dizer assim, hoje nós teríamos computadores extremamente rápidos, muito mais rápidos do que nós temos hoje. Nós teríamos soluções muito mais avançadas em termos de eletrônica, porque não gastaria tanto o processamento assim, porque a gente faz tudo com 2 níveis, com pode, não pode, pode, não pode, e com códigos assim. Mas se você embutir um terceiro nível, você diminui a quantidade de possibilidades e você aumenta a quantidade de soluções. Você diminui a quantidade de circuito, né, e aumenta a quantidade de soluções. Então, quem sabe um dia a gente possa ainda avançar nessa pesquisa, né? Mas só estou dizendo para você que é uma outra direção que a eletrônica moderna, que a eletrônica digital tomou, é essa direção. Mas eu estou mostrando a vocês que poderia ter uma outra direção e que desembocaria em melhorias fantásticas. Bom, isso deixa para um outro tema, uma coisa quando for mais confinado à técnica de eletrônica, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe o que então? Existe infinitas direções e que a nossa ciência tomou apenas uma delas. Que tal a gente poder imaginar o seguinte, já voltando ao início do programa, né? Se fosse tomada uma outra direção na evolução das ciências, que tal a gente tivesse hoje um equipamento que fizesse o seguinte, canalizasse a energia do Sol, que é enorme, é muita energia que cai na Terra, canalizasse para a levitação magnética. A gente criasse um sistema magnético e que facilmente isso aqui levitaria com a maior facilidade. E que tal se isso já tivesse sido desenvolvido em um passado muito remoto pelas civilizações antigas e que isso que fez com que aquelas rochas, aquelas pedras lá que formaram as pirâmides fossem levitadas por campo magnético? Facilmente, simplesmente canalizando a energia do Sol para elas. Simplesmente porque a ciência da época tinha tomado outra direção. Quem sabe isso era muito desenvolvido na época? Quem sabe assim pudessem ter resolvidos esses dilemas que para nós hoje fica impossível de resolver com a nossa direção bitolada. Mas isso talvez fosse coisa corriqueira do passado. E eu vou mais além. E não necessariamente teria que ser o estudo do átomo, da eletricidade, é apenas uma modalidade, né? E sendo isso a base da ciência. E quem sabe lá no passado, a base dessa outra ciência fosse outra coisa, outra energia. Outra energia. Então aí falando da energia escura, que move o universo, que está presente no universo, quem sabe nesse passado muito remoto, os nossos ancestrais lidavam facilmente com outra direção de ciência, talvez essa, que propiciava a construção de tudo isso. Será que não foi isso que aconteceu? E vou mais além do que tudo isso. Será que o povo do passado não tinha um entrosamento muito maior com o Criador do que nós? E vocês já viram falar que a fé remove montanha? E o que é a fé? Pode ser energia. Como é que vai mover a montanha sem energia?
Ok, pessoal. Quem sabe lá no passado os nossos ancestrais eram muito mais evoluídos na sintonia com o Criador do que nós, que somos uma raça muitas vezes de ateus, muitas vezes de egoístas, muitas vezes de míopes na nossa ciência bitolada. Será que não é isso que está atravancando todo o nosso progresso? Eu só quero deixar um último pensamento. O Criador. Para o Criador, tudo é possível. Por quê? Porque Ele é infinito, pessoal. Muito obrigado pela audiência desse programa e da TV Itajubá. E lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Ponto de vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.